Saudações, hoje é o dia 24 de novembro de 2022. Eu vou tentar reaproveitar um conteúdo que eu gravei há 4 dias atrás, misturando com algumas atualizações, uma vez que algumas coisas mudaram de lá para cá. Deixando claro que eu estou passando por uma fase de gripe bastante intensa, que está dificultando bastante as gravações, mas sigamos em frente e eu vou fazendo algumas inserções à medida que eu for achando necessário. Saudações, hoje é o finzinho de tarde de 20 de novembro de 2022. Aproveitei esse momento para gravar mais um conteúdo, uma reflexão aqui. Eu estive bastante gripado nos últimos dias, né? Inclusive, dificultou bastante fazer alguns vídeos. Meu último vídeo fui ver agora. Minha voz está bem esquisita, inclusive. Se é que ainda não está. E acabei de fazer um teste de Covid que por sorte deu negativo. Tocar um assunto que evidentemente eu nunca toquei nesse canal, apesar de que tem um vídeo sobre futebol feminino que eu já publiquei. Mas, apesar de eu não ser nem um pouco entusiasta de futebol durante os períodos normais, eu sempre gostei muito de Copa do Mundo. Eu sempre acompanhei, pelo menos a partir de uma certa fase, especialmente a partir de 90, 94, eu comecei a acompanhar a Copa do Mundo de uma forma muito rigorosa, sempre apenas e somente só a Copa do Mundo. Nenhum outro fenômeno futebolístico me interessa. E esse ano, pela primeira vez, eu estou desanimado com relação à Copa. Isso nunca... Pelo menos desde 94 isso não me acontece. Bom, primeiro eu gostaria de chamar a atenção para algumas correlações curiosas com relação aos nossos títulos mundiais e aos nossos processos golpistas históricos, né? Que ambos são 5. Sim, o Brasil tem 5 títulos na Copa do Mundo e o Brasil tem 5 processos golpistas históricos. Os títulos em Copas do Mundo foram em 1958 na Suécia, 1962 no Chile, 1970 no México em plena ditadura, depois 1994 nos Estados Unidos e 2002 naquela dobradinha entre Japão e Coreia do Sul. E os nossos processos golpistas, o primeiro significativo é a independência do Brasil, né, 1822. É claro, é sempre bom chamar a atenção que nunca um golpe de Estado é uma coisa que acontece num período curto de tempo, muito menos em um dia. Mas, de qualquer modo, a data simbólica da independência é o 7 de setembro de 1822. Posteriormente, tivemos o segundo processo golpista, né, que foi a proclamação da República. E é bom apontar que o processo sempre se distribui de uma forma longa e teve uma data relevante com a proclamação da Lei Áurea, né, e especialmente a partir dali, mas já com indícios anteriores, começou a haver movimentações que mesmo assim demoraram praticamente um ano para simplesmente eclodir na data específica de 15 de novembro de 1889. O terceiro processo golpista, ele é um pouco mais difuso, né? Mas ele pode-se dizer que ele começa a partir de 1930, né? Com a questão da Revolução de 30, lembrando que Revolução de 30 de revolução não tem nada. É sempre aquela problemática da nomenclatura, que algumas pessoas decidiram achar que revolução é bom e golpe de Estado é ruim. Então, eles dizem que o deles é revolução e o dos outros é golpe de Estado. Mas o fato é que revolução literalmente só pode ser uma alteração radical na estrutura da sociedade. E evidentemente não teve alteração estrutural nenhuma. No Brasil nunca teve uma revolução. O que nós tivemos são processos de rupturas institucionais, onde você tem alterações da normalidade das coisas, onde algum grupo assume o poder à revelia da ordem institucional prevista constitucionalmente. Portanto, no Brasil nós temos golpes de Estado. E, por favor, o golpe de Estado não é uma coisa essencialmente ruim. Pode ter um motivo, pode ter um bom motivo para se dar um golpe de Estado. Tem que fugir desse maniqueísmo todo. Mas o fato é que não tem revolução nenhuma na Revolução de 30. É a mesma asneira de chamar golpe de 64 de revolução. Isso é palhaçada completa. É simplesmente falta de noção de terminologia, de adequação semântica, mas um pouco mais grave, falta de noção de realidade mesmo. Porque tem que ter um motivo minimamente discernível para que você caracterize uma coisa como uma revolução, para que você caracterize, por exemplo, a Revolução Russa como uma revolução, ou a Revolução Cubana, ou até a Revolução Americana, que é a formação do Estado norte-americano. E você comparar qualquer desses fenômenos aí a qualquer uma dessas coisas que aconteceu no Brasil é simplesmente ridículo. É uma distância abissal de fatores. Mas a data que ficou mais simbolicamente incorporada é 1937, quando Vargas finalmente decreta o Estado Novo no seu sentido mais pleno, após o golpe que dissolveu o Congresso, alegando, claro, uma ameaça comunista fajuta. E se você está achando que
o processo foi muito demorado, começando em 1930 e depois chegando em 1987, é só lembrar que o nosso processo golpista atual está mais longo ainda. Posteriormente tivemos 1964, que mais uma vez é um processo longo, né? Onde muitos dizem que até que o grande momento do golpe foi, na verdade, foi 68. E por fim, o processo golpista mais recente, que começa com seus preliminares em 2013, tem o seu momento mais simbólico em 2016 e de uma certa forma se arrasta até hoje. Então temos esse paralelo aí. 5 processos golpistas, para não dizer 5 golpes, e 5 títulos mundiais na Copa do Mundo. Curiosamente, os apoiadores desses processos golpistas têm uma certa similaridade, têm uma certa organicidade, ainda que com umas variações históricas, mas especialmente os dois últimos, são os mesmos apoiadores, são aqueles que falam em nome da liberdade, pedindo um golpe de Estado para a implementação de uma ditadura em nome da democracia. Assumindo uma postura de defesa do Brasil, eles têm ostentado aquilo que todos os torcedores da nossa seleção também vestem, né? Portanto, estamos num momento que é possível confundir apoiadores do movimento golpista atual com meros torcedores da seleção brasileira. O que é uma pena, né? Considerando que isso inibe algumas pessoas de usarem as cores da bandeira para manifestar seu apoio à seleção e gera essa estranha confusão. Tem uma cachorrinha aqui, ó, que veio aqui acompanhar a gravação do vídeo. Não é cachorrinha. A Copa do Mundo é uma coisa muito interessante, porque ela é definitivamente o maior fenômeno esportivo do mundo. Não tem comparação. É maior que as Olimpíadas em termos de movimentação de interesse, de canalizar as atenções. Ela sozinha é maior que as Olimpíadas. Ela teve sua primeira edição em 1930 e passou a ser realizada de 4 em 4 anos, com a exceção... 1930, só para lembrar, foi no Uruguai, e o campeão foi o Uruguai. 1934 foi na Itália, e o campeão foi a Itália. Em 1938 foi na França, né? E o campeão foi novamente a Itália. Mas em 1942 nós não tivemos Copa do Mundo porque o mundo estava em guerra. E em 1946 também, porque o mundo tinha acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial e não tinha condição de fazer Copa. Então a próxima Copa foi em 1950 e foi no Brasil. E o vencedor normalmente foi o Uruguai. E 54 foi na Suíça com a vitória da Alemanha e finalmente 58 na Suécia com a vitória do Brasil. Não vou recapitular tudo, mas teve um tempo que eu sabia tudinho de cabeça. Eu era muito interessado em Copa do Mundo. Mas um ponto interessante é que a Copa do Mundo ela é uma espécie de símbolo das tensões internacionais. De uma certa forma, todos os problemas internacionais, todos os históricos de guerra, de hostilidades, de rivalidades se revelam na Copa do Mundo com muita clareza, havendo até alguns paralelismos de processos históricos ainda mais profundos. Por exemplo, os países colonialistas têm em suas seleções uma diversidade étnica que contrasta com a sua origem étnica inicial. Por exemplo, a França, pega a seleção da França, só tem negro. Mas não é para menos, porque os caras fizeram um processo colonial em vários locais do mundo, atraíram muitos imigrantes. O próprio famoso Zinedine Zidane, ele era ali da Argélia. Então, e tem essa coisa de diversidade, acontece também na seleção inglesa. Acontecia menos na seleção alemã, porque a seleção alemã não tem esse histórico colonialista. Mas recentemente, com esse problema da queda das taxas de fertilidade e com a movimentação da imigração, também começou a acontecer. Evidentemente, no Brasil a questão é outra, a gente não tem histórico colonialista externo, mas o Brasil é essencialmente diverso em termos étnicos, e quando você vai pegar países mais etnicamente bem definidos, você vê que as seleções são mais homogêneas, como os Japão, Coreia, China. Então isso vai ficando muito claro. Isso traduz também todas as tensões. Nós teremos, por exemplo, mais uma vez na Copa do Mundo, um encontro entre Irã e Estados Unidos. O próximo jogo, na verdade, vai ser Irã e Inglaterra. E lembra que no jogo anterior do encontro entre Irã e Estados Unidos, foi gerado toda uma preocupação, né, com gente preocupada até com atentados terroristas, mas aí houve lá uma confraternização, foi até bacana, os jogadores iranianos presenteados, os jogadores do time e vice-versa, então foi tranquilo, né. Ainda assim, quando o Irã venceu, não impediu que as torcidas nos seus países de origem comemorassem a vitória como se fosse assim uma vitória numa guerra, né. Digo tudo isso para deixar claro um dos motivos pelo qual essa Copa do Mundo me parece menos animadora. Eu acho que tem sido um sentimento generalizado para várias pessoas. Um deles é que, como a Copa do Mundo é uma espécie de paródia da situação política internacional, né,
com suas implicações geopolíticas, inclusive. Eu estou sempre tomando cuidado para não usar o termo geopolítica levianamente, uma vez que a maioria das pessoas acha que é sinônimo de política internacional. Mas então a Copa do Mundo traduzia isso e, via de regra, ela tem ocorrido em épocas, em anos, onde as tensões ao longo do mundo, embora nunca tenham arrefecido totalmente, eram mais ou menos administráveis. Isso não é o caso agora. A situação da guerra entre Rússia e OTAN em território ucraniano tem um potencial de impacto incomparável e pode ter resultados extremamente dramáticos. E o fato de estar havendo esse conflito real nesse exato momento já enfraquece até o apelo da Copa do Mundo. Não só pelo fato da Rússia ter sido boicotada, ter sido impedida de participar, que é uma potência do futebol, sempre teve uma participação significativa, mas também pelo contexto que faz com que as próprias relações fiquem frágeis. A própria população russa, a população ucraniana, as populações mais diretamente envolvidas, ficam apartadas desse processo de seleção, desse processo de confraternização, entre aspas, da Copa do Mundo. Sem contar o fato da Copa ser sediada no Catar, que é um país sem tradição e que basicamente comprou a Copa, né, porque tem muito dinheiro. Não que isso seja um problema, para mim eu achei até interessante a novidade, eu tinha até planos de ir para o Catar, né, mas a situação internacional bagunçou tudo a tal ponto que, entre outras coisas, tiveram que mudar até a data da Copa, né, que passou a ser comemorada agora em novembro, em vez de ser como é tradicionalmente em julho, porque senão lá seria um calor infernal e tem todos esses problemas envolvidos aí, embora com muitos exageros também. O que nos leva a essa questão dos protestos de determinados países mais associados ao liberalismo contra os valores do país sede, né? Nós vimos, por exemplo, a seleção da Alemanha pretendendo fazer um determinado tipo de protesto, pretendia-se usar, ela e outros países, uma tal braçadeira da comunidade LGBTQIA+. E isso não foi permitido. Então eles fizeram uma manifestaçãozinha um pouco estranha, fizeram algumas manifestações de ajoelhar no gramado, de colocar a mão na boca assim. A Alemanha fez isso, e talvez tivesse colocado a mão em outro lugar, talvez não tivesse tomado aquela virada do Japão, né? Mas é muito curioso, porque esses grupos, eles aceitaram fazer parte da Copa neste país sede. Eles aceitaram o convite do anfitrião. Olha, eles poderiam não ter aceito. Poderiam ter dito, olha, eu não vou jogar nesse país aí, porque esse país não estou de acordo com os valores vigentes nesse país. Mas eles foram, e quando eles foram, eles chegam lá, eles querem desrespeitar o anfitrião. Você vê que isso não faz sentido? Nós temos um histórico nas Copas de boicotes, como se diz, né? De você simplesmente não comparecer por um certo motivo. Aconteceu muito isso nas Olimpíadas também, especialmente durante a Guerra Fria, de tanto os soviéticos não irem em alguns países, quanto especialmente os Estados Unidos também não irem para a União Soviética. Então temos essas questões aí, né? E nós estamos vivendo isso mais uma vez. A própria Rússia, no caso, ela foi banida, tanto das Olimpíadas quanto dessa Copa. Embora a gente tenha que dar um desconto também, porque eu não sei muito bem como é que os russos iam fazer nesta Copa do Mundo atual, sem poder encher a cara, né? Mas tudo bem. Mas o fato é que você tem um país sede da Copa, que por mais controverso que seja o motivo pelo qual decidiu hospedar essa Copa, ele tem determinados valores. Você pode não concordar com esses valores. Eu mesmo não concordo com alguns deles. Mas a questão é que você, uma vez que você aceitou fazer parte desse processo, né, desse campeonato, você tem que se subordinar às regras do seu anfitrião. Não tem motivo pelo qual você não fazer isso. E é sempre bom lembrar que está surgindo, sendo reforçado cada vez mais, essa terminologia de comunidade LGBTQI. E eu tenho um vídeo específico onde eu digo que não existe comunidade LGBTQI. Não faz nenhum sentido, isso é bizarrice. Existe uma comunidade negra, você pode dizer, porque existem pessoas negras. Você pode falar de uma comunidade indígena, porque existem pessoas indígenas. Você pode até falar de um determinado grupo orgânico, sindical, de trabalhadores de uma determinada situação, porque existem pessoas que trabalham naquela determinada situação. Mas não existe uma pessoa LGBTQIA+, né? Óbvio. Ou ela pode ser homossexual, ela pode ser transgênero, ela pode ser intersexual, ela pode ser uma série de fatores, mas ela não pode ser tudo isso junto. E não adianta você pegar esses fenômenos divergentes, distintos, e tentar forçar num grupo único, porque isso não tem organicidade. É uma tentativa artificial de fazer um construto social totalmente bizarro. Mas eu tenho um vídeo mais específico sobre isso, eu devo retomar esse assunto numa outra oportunidade.
o que mais interessa aqui é a gente recapitular um pouco dessa temática colonialista antiga, né? É curioso que hoje as mesmas pessoas que defendem determinadas pautas costumam ter muita consciência, entre aspas, né, do malefício que foi causado por determinados processos coloniais, onde uma determinada cultura, investida de uma certa superioridade tecnológica, se acha no direito de chegar em culturas consideradas inferiores e pegar os seus valores de uma forma bastante direta. Eu acredito que a maioria deles de forma bem intencionada, afinal eles estavam salvando as almas dessas pessoas. Então assim, nada é mais importante, nada é mais para eles inegociável do que isso. Assim como se diz hoje que direitos humanos são inegociáveis, alguém poderia dizer antigamente que a conversão das almas ao cristianismo e a sua salvação para a eternidade é inegociável. Você vê que tem uma distância histórica, mas a dinâmica funciona da mesma forma. E a mesma consciência que se tem sobre esse problema no passado, não se tem sobre o fator que está acontecendo agora, e ainda mais prestando atenção no paralelismo evidente da questão econômica envolvida, uma vez que toda essa noção de uma catequese antiga, dessa tentativa de você levar os seus valores religiosos para outras culturas, para outras civilizações, estava sempre de um modo ou de outro atrelado a uma abordagem de exploração econômica, de exploração colonial. Tudo bem, você chegava lá, catequizava, levava a sua cultura, enquanto isso você ia arrancando recursos de lá, promovendo uma série de abordagens econômicas para se fortalecer, para se enriquecer ainda mais, explorando as riquezas de outros povos. E hoje é absolutamente a mesma coisa. Enquanto você tem todo esse discurso fajuto de direitos humanos, de que estão preocupados com esses valores inegociáveis, no fundo o que você tem é uma estrutura econômica tentando entrar naquele local, tentando penetrar ali para arrancar recursos dali. Com a diferença que é um pouquinho mais grave, porque antes isso era muito mais simples, simplesmente você pegar o recurso material e tirar. Então, daquelas políticas mais metalistas, né, daquelas formas mais mercantilistas, e hoje tem todo esse processo de você envolver esses povos na escravidão brutal de uma dívida impagável, que eles vão ficar a vida inteira trabalhando na forma de uma escravização infinita, porque sempre quitando uma dívida que nunca pode ser paga. Hoje, todos os países que são considerados párias pelo Ocidente são os países que se recusam a serem escravizados pela dívida do sistema ocidental. Se eles não aceitam fazer parte desse sistema de endividamento infinito, onde uma pequena panelinha ínfima de bilionários enriquece mais e mais e mais, arrancando tudo do resto do mundo, os países que se recusam a fazer parte disso são estigmatizados como ditaduras, como violadores dos direitos humanos e o escambau. O fato é que, independente de você ter uma ou outra crítica pontual a qualquer um dessas outras civilizações, a gente não pode nunca perder de vista que o principal motivo de que se faz essa campanha toda é perversão hipócrita de quem quer escravizar os outros economicamente e não aceita que você resista a essa escravidão. Então inventam esses discursos fajutos, essas fraudes para tentar estigmatizar os outros povos e tentar submetê-los a esse processo de exploração. E quando nós nos movemos aqui para o nosso Brasil, ainda estamos nessa situação aí, né, onde as próprias cores da bandeira são sequestradas por um movimento golpista que cria uma enorme margem de intersecção entre os torcedores da seleção brasileira e os reivindicadores de um golpe militar. De modo que quando você vê um carro com bandeiras do Brasil na rua, você não tem como saber a priori se eles são apenas pessoas expressando sua volição pela seleção brasileira, como todo brasileiro sempre fez, se são pessoas apoiando o processo golpista ou ambos. Para piorar, graças a uma série de denúncias e percepções de que grande parte dos jogadores da seleção brasileira, se não a maioria, são bolsonaristas, apoiadores do processo golpista, isso diminui ainda mais o apelo desses grupos, desses ícones, né? Agora, há um bom motivo pelo qual não só jogadores da seleção, mas parece que em geral os atletas, os mais famosos, tendem a ter um posicionamento mais conservador ou mais de uma forma ou de outra alinhados ao bolsonarismo. Afinal, nós estamos falando de uma opção, né, associada à esquerda, que tem flertado cada vez mais com a ideia absolutamente grotesca de que você não tem problema algum em um homem dizer que virou mulher e disputar com outras mulheres no esporte, né? E isso aí, infelizmente, é um discurso que tem sido, se não apenas encampado pela maior parte da esquerda, pelo menos tolerado. E
não me parece ser viável a tolerância com esse discurso, dado o seu nível de bizarrice. Apesar de que tem vários argumentos assim apresentados, tem só um só que é suficiente para demonstrar o tanto que isso é absolutamente grotesco. É o fato de que você só tem homens fazendo a transição para mulheres querendo entrar no esporte feminino. Você não tem o contrário. Você não tem mulheres fazendo a transição para o masculino querendo entrar no esporte na modalidade masculina, porque sabe que não vai ter a menor chance. Isso por si só já deixa absolutamente claro que os sexos são diferentes e que mesmo alterações hormonais não vão ser capazes de cobrir completamente essa distância. Tudo bem que há uma distinção entre você tentar fazer uma alteração para baixo e outra para cima. É possível argumentar nesse sentido, mas o fato de você ter essa bilateralidade comprometida é um argumento muito forte, contrário à noção da validade de você simplesmente fazer o downgrade fisiológico. Tanto que você observa claramente uma superioridade de desempenho entre esses atletas transgêneros, né? Claro, tem sempre um certo grau de variação dada a complexidade da estrutura humana em si. Mas isso não é cabível. Até porque se você introduz essa possibilidade, você sabe que você abre portas para outras possibilidades ainda mais extremas. Então isso é apenas um dos elementos que tornam compreensível muitos das personalidades do cenário esportivo terem uma retração em relação à esquerda em geral. A questão é que isso está sendo muito benevolente, né? Muito benevolente, que a maior parte desses jogadores estão realmente preocupados com essa parte em si, e não com o fato de, sendo pessoas que estão no status econômico superior, querem, por exemplo, não pagar imposto de renda, né? Ou coisas assim que são mais beneficiados por estarem envolvidos com o parasitismo rentista ou com outras áreas econômicas que não estão nem um pouco preocupadas com essa questão, apenas com seus próprios benefícios pessoais. Sem contar uma série de outros fatores aí, mais que eu não vou entrar aqui agora, porque são mais complexos. O ponto é que eu sempre bom insistir que eu também tive a esperança de que haveria um dilema com relação ao governo Bolsonaro, que a gente poderia chegar num determinado momento que, putz, ou eu aceito um programa de governo economicamente liberal, que vai privatizando, que vai desregulando tudo, mas que pelo menos faz uma defesa da família, da cultura, ou eu aceito o contrário. Só que esse dilema não existe. Esse que é o ponto que o pessoal insiste em não entender. O bolsonarismo não é uma opção nesse sentido, porque ele não faz absolutamente nada, não fez e nem vai fazer absolutamente nada para conter esses impulsos efetivamente destrutivos da neo-esquerda que tem que ser de fato combatidos. Ele não fez nada, não basta ter discurso. Esse é o tipo da situação que não basta você falar, você mitar, você lacrar, tem que ter ação concreta, e não houve ação concreta nenhuma, a não ser no sentido contrário de um tema que eu já falei tanto que até eu já estou de saco cheio. O ponto é que mesmo que você haja um consenso generalizado, fechado em torno de um determinado ponto, isso não é suficiente se ficar apenas no nível do discurso. Caso contrário, nenhuma dessas medidas destrutivas que foram aprovadas especialmente após o golpe, o impeachment da Dilma, teria sido aprovada, porque todas elas são consensualmente repudiadas pela população, a maioria dos setores, e mesmo assim elas foram aprovadas no Congresso. Existe um nível tal em que a plutocracia impõe bandeiras que são repudiadas de forma unânime pela população inteira, inclusive por todos os setores, e mesmo assim elas impõem discursos. Só não basta, preciso ter atos concretos, e não há ato concreto algum do bolsonarismo em favor desses valores que são tão caros aos conservadores. Pelo contrário, durante o governo do PT, pelo menos você teve a lei contra a alienação parental e a favor da guarda compartilhada, que são as melhores coisas no sentido de defesa da integridade familiar que a gente teve até hoje. Essas duas leis estiveram sob a mira do bolsonarismo, da senhora Damares, daquela calhorda asquerosa. Ela está articulando nesse exato momento para no próximo governo pautar a derrubada da lei da guarda compartilhada contra a alienação parental. Então o pessoal não fez nada, pelo contrário, eles são agentes do mesmíssimo liberalismo que não só impõe a pauta econômica, como impõe a pauta cultural. Só que com o discurso farsesco e mentiroso, hipócrita, de fingir que é o contrário. E assim eles iludem a sua cambada de crentes no sentido estendido, né? E conseguem neutralizar as resistências, porque ao mesmo tempo que empurra o mesmo crime, a mesma canalice, finge que está fazendo uma coisa diferente, e o panaquinha vai lá e aceita, porque simplesmente está sendo iludido.
Mas tudo isso apenas para dizer que é muito difícil que esse posicionamento mais bolsonarista de grande parte dos esportistas seja lúcido. Dificilmente vai ter algum aí que seja capaz de articular um argumento qualquer, até porque não existe possibilidade argumentativa no bolsonarismo mais, é completamente louco. Mas fica é bom a gente frisar essa questão toda, e isso tudo apenas para frisar que fica mais difícil ainda você se identificar, né, com esse momento onde a gente precisa tanto de estabelecer algum tipo de coesão social, e é com isso que eu vou na direção final deste vídeo, que na realidade eu toquei vários outros temas, né, e acabei tentando fechar mais um direcionamento tal, mas o ponto é que o Brasil se encontra dividido, e terrivelmente dividido de uma forma que é difícil saber se algum dia ele vai conseguir superar essa clivagem. Eu não falo apenas daqueles mais radicais, que com certeza são minoria, mas o fato é que, por motivos absolutamente bizarros, quase metade da população brasileira achou que fazia algum sentido votar nessa besta-feira que não tem absolutamente nada de concreto para oferecer, a não ser roubo, corrupção, destruição, morte, mentira e perversidade. Mas a loucura bolsonarista atingiu esse nível tal. E essa clivagem vai nos prejudicar durante muito tempo. A Copa do Mundo é um dos poucos momentos onde a imensa maioria da população, ignorando todas as suas divisões internas, consegue se sintonizar num sentimento de união. E eu temo que até hoje, até isso esteja prejudicado, como na verdade já esteve prejudicado, por essas mesmas forças que em 2014 encabeçaram o Não Vai Ter Copa, que juntou toda essa galerinha liberal. Tem muito bolsonarista aí, vestindo bandeira do Brasil hoje, que naquela época estava lá, Não Vai Ter Copa, e que curiosamente contava com os setores de esquerda também. Uma pauta absolutamente esdrúxula que mereceria uma análise mais concreta. Totalmente estúpido esse movimento de Não Vai Ter Copa, ou Não Vai Ter Olimpíadas. E nesse momento a gente estava precisando de união. E é com isso que eu tento fechar aqui. Ganhando ou perdendo não importa. Porque se toda a população brasileira se une nesse sentimento de torcida, ainda que seja nessa coisa tão simbólica, tão boba quanto é o futebol em si, bem ou mal, há um compartilhamento de sentimentos. Lembra bem do 7-1, foi um luto generalizado, mas pelo menos a gente estava junto. E essa que é a grande questão. Perdendo ou ganhando, nós pelo menos perdemos ou ganhamos juntos, ao invés de grotescamente divididos, como nós estamos por esse processo golpista atual. Eu sou o Marcos Valério XR, terminando esse vídeo em 24 de novembro de 2022. Obrigado por sua atenção.